Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a Etienne, o Evandro e o resto da organização. Eu vou falar sobre o uso de Lua em alguns produtos de segurança. Eu venho trabalhando para duas empresas, a Cujo e Zened. Eu vou falar um pouquinho delas mais à frente. Além disso, eu colaboro com o Lab Lua e sou desenvolvedor do NetBSD também, que é um sistema operacional, trabalhando com Lua em kernel. A Zened é uma empresa que presta serviços de proteção contra DDoS. DDoS é ataque distribuído de negação de serviço, e de Web Application Firewall, que é a proteção de websites. Por exemplo, um tipo de ataque que é muito comum por DDoS é você pedir resgate mediante um alto fluxo de requisições inválidas para um servidor. Então, a gente tem o nosso software implantado em vários pontos de presença pelo mundo e intermediamos as requisições feitas pelo cliente com destino aos sites. A Cujo é uma empresa que tem um produto de Smart Firewall. É um dispositivo que você coloca do lado do seu roteador, na sua rede doméstica. Esse dispositivo provê segurança para a sua rede doméstica. Esse dispositivo se conecta a uma cloud, a uma nuvem nossa, da empresa, e manda informações e recebe atualizações de regras para a sua rede. Algumas das funções desse dispositivo são o que a gente chama de safe browsing, que é você identificar um site malicioso, com vírus, malware ou coisa assim, e bloquear a requisição do seu computador, celular. Outra coisa é o controle de paz. Por exemplo, você definir que o tablet do seu filho não pode acessar determinado tipo de conteúdo impróprio. E nós usamos Luas nesses dois produtos. Aqui é só um exemplinho do que acontece no bloqueio do Cujo. E você tem um aplicativo que você pode monitorar os eventos que acontecem na sua rede. Bem, eu vou falar um pouco de como a gente usa Lua nesses dois cenários. Na Zened, a gente usa o OpenRest, que é a junção do Nginx com Lua. O Nginx é um servidor web muito utilizado em cache e CDNs para você otimizar o número de acessos ao site, né? Porque ele consegue tratar um número muito grande de requisições em paralelo. E o OpenRest é uma distribuição do Nginx com Lua embutido. Possui várias APIs para você, no decorrer da requisição e da resposta, você manipular ou a resposta, a requisição, e com scripts Lua. Você tem pontos de entrada, que você define callbacks, que serão chamados pelo servidor web, e você tem APIs que o seu script pode usar funções internas do servidor web. Então, que tipo de coisa a gente faz com Lua dentro desse mundo do OpenRest na Zened? A gente tem scripts para detecção de bots. Tipicamente, os ataques de DDoS são feitos por bots implantados, espalhados por máquinas de usuários normais, né?
E esses bots geralmente não são programas, não são pessoas operando um browser. Além disso, a gente tem o que a gente chama de Machine Learning WAF, que é um Web Application File com Machine Learning para refinar os falsos positivos. Então, a gente usa o Mod Security, que é o WAF mais popular, livre que tem, e a gente usa uma série de scripts Lua no OpenRest, usando a API do Torch para aprender como eliminar os falsos positivos. E, através disso, a gente reduz bastante o nível de falsos positivos. Geralmente, um WAF é um dos principais problemas, né? Você fica gerando alerta para eventos que, na verdade, não são preocupantes. Além disso, a gente ainda tem scripts para controlar reputações de IP. Existem várias listas que são comerciais ou livres sobre IPs que são fontes de ataque no momento. A gente pega isso e, através de Lua com tables e metatables para acessar coisas como Redis, bancos de dados em memória, a gente implementa blacklists a partir disso. Além disso, tem regras de acesso, usando biblioteca de string Lua, parseando as requisições, e controle de banda, né? Controle de banda de acesso. Vou falar um pouco mais sobre como funciona um dos desafios para a gente identificar se o acesso está vindo de um bot ou não, que a gente chama de desafio de JavaScript. Quando a requisição do browser, quer dizer, no caso do bot, que não é um browser, é destinada ao site de origem, do nosso cliente, no caso, a gente intermedia essa requisição com o OpenRest, roda um script Lua para extrair as informações do request, faz uma série de filtragens e passa para o site destino. Quando chega a resposta do site, a gente embute no site um código JavaScript para fazer uma operação até simples, mas apenas para a gente confirmar que tem um browser no outro lado. Então, quando o bot pega bots geralmente são muito simples, eles não implementam um browser completo, não tem uma engine de JavaScript normalmente. Quando o bot faz uma nova requisição e não colocou num cookie que o nosso JavaScript espera que ele tenha colocado, a gente tem um script Lua que vai filtrar e vai comparar, vai buscar por esse cookie, que se não tiver, bloqueia o pedido de HTTP do bot. Então, esses pedidos não chegam na origem, no site de destino. São filtrados antes. Falar um pouco sobre... Então, isso aqui é a forma, mais ou menos, que operam todos os desafios. Esse é o JavaScript, mas a gente tem CAPTCHA, tem Fingerprint, tem um monte de outras formas de detectar se é um bot ou não. Vou falar um pouco sobre o que a gente faz na Cujo agora, que é esse dispositivo que a gente coloca na rede doméstica. O primeiro uso que a gente faz é orquestração de jobs para configuração e operação do dispositivo.
Como eu falei anteriormente, tem uma nuvem que manda comandos e recebe informações sobre o dispositivo que está na rede do usuário. Esses comandos são tipicamente JSONs, que são mandados para um software agente que executa essa orquestração no dispositivo, no que a gente chama também de cujo. E esse JSON passa para callbacks Lua, e Lua, por sua vez, dispara ações em funções disso. Pode ser para controle, adição de regras de firewall, controle dos LEDs do dispositivo, habilitação ou desabilitação de serviço, configuração de DHCP, configuração de capturas. A gente roda algumas formas de captura, como NetFlow, a gente tem Snort também, SSDP, que é um protocolo de comunicação plug and play, né, de, por exemplo, câmeras de segurança, TVs. E tudo isso hoje é feito a partir de tratadores Lua, coordenando as ações do dispositivo. E agora o outro uso que a gente faz, que é um pouco desse trabalho de Lua em kernel que eu tenho desenvolvido ao longo desses anos, que a gente implementou há muito tempo atrás, isso fora na Cujo, ainda como projeto de pesquisa, Lua para o Linux, que a gente chama de Lunatic, e na Cujo a gente atualizou essa versão de Lua para 5.3. E, além disso, implementou um bind para o NetFilter, que é a parte de baixo do iptables, é o processador filtro de pacote do Linux. E a gente usa isso para scriptar o filtro de pacotes, processamento de pacotes na rede do usuário. Então, a gente tem Lua rodando aqui num BIDE, que é o NFLua, que é dentro do NetFilter, se comunicando com o user space por procfs, /proc no Linux. A gente tem um daemon que roda no nível de usuário, e isso se comunica nos dois sentidos. Os scripts Lua são configurados pela nuvem dinamicamente e devolvem informações para a nuvem, como, por exemplo, notificação de que ocorreu algum evento de segurança no processamento de pacote. É um exemplo prático do que a gente está fazendo com isso, com Lua em kernel no appliance da Cujo. O Safe Browse, que é aquela funcionalidade que eu estava falando anteriormente, você identificar que você está tentando acessar um vírus ou um malware na internet, a gente implementa isso por meio de scripts de kernel. Então, quando o usuário no browser acessa um site que está comprometido, um malware, por exemplo, toda essa conexão todo o handshake TCP vai ser passado transparente, a gente está filtrando no nível de pacote. Quando a gente identifica um pacote de dado com payload, a gente invoca um script Lua que abre esse pacote e inspeciona. No caso de HTTP, ele busca pelo HTTP-GET, fazendo parse com a libstring de Lua normal. E no HTTPS, a gente pega uma extensão da comunicação SSL, que é o SSL Client Hello, que comunica o site de destino da comunicação. Em posse disso,
do site que o usuário está tentando acessar, a gente decide se esse é um site de malware ou não. Se for, a gente não deixa passar. Se não for, a gente deixa. E como a gente faz isso? A gente tem um cache em kernel, usando também tabela Lua, sobre reputação de site. Então, se o site está nesse cache, a gente pega extrai a reputação do cache e, se a reputação for inferior a um limite qualquer, a gente bloqueia ou não. E, no caso, como a gente preenche o cache, né? O cache quando ocorre um miss no cache, quando não está ali o site, a gente simplesmente descarta o pacote na hora. O que vai forçar o TCP a mandar novamente o pacote dali a algum tempo. E, nesse momento, a gente manda uma requisição para a cloud, para a nuvem, através do ProcFS. O nosso daemon fica lendo o ProcFS, o módulo de kernel vai lá, escreve uma mensagem no daemon, e ele, a partir daí, se comunica com a nuvem, que vai pegar aquela requisição e vai devolver a reputação daquele site para a Lua kernel. Aí, na próxima requisição, o Lua kernel vai ter aquilo no cache e vai bloquear ou deixar passar de acordo com o que está lá. Além do cache, também tem uma outra questão, que é o próprio bloqueio da requisição. A gente bloqueia usando uma página de bloqueio, né? Como a gente faz isso, a gente não tem um proxy no meio do caminho, né? A gente não tem um socket, a gente só está analisando pacote a pacote. No caso de HTTP, a gente forja um pacote nessa conexão que está estabelecida entre o cliente e o servidor. No meio do caminho, a gente passa um pacote para o cliente com um HTTP response pequenininho, contendo só um redirect. No HTTPS é mais difícil, porque a gente não pode... É sério, não vai ser identificado que a gente não foi o verdadeiro remetente do pacote. Então, a gente manda simplesmente um TCP reset, e, a partir de um plugin de browser, a gente identifica que ocorreu o reset e exibe uma página de bloqueio. Além disso tudo, durante o bloqueio, a gente devolve essa informação também para a nuvem, através do ProcFS, dizendo que ocorreu um bloqueio que vai gerar depois uma comunicação no aplicativo e estatísticas para o usuário, e vai ser realimentado também as nossas regras internas. Nesse uso do Safe Browsing, a gente conseguiu colocar uma taxa de 500 megabits por segundo no dispositivo, filtrando as requisições dessa forma. A gente não conseguiu medir nenhum overhead, porque isso é o máximo que a gente está tirando atualmente do dispositivo mesmo. A gente não, apesar de ter rede gigabit no dispositivo, a gente ainda não consegue, por outras razões, extrair mais do que isso. Antigamente, a gente usava uma solução de proxy para fazer isso. E a gente só conseguia ter 150 megabits por segundo. A gente conseguiu mais ou menos umas 3,3 vezes de ganho usando Lua para
filtrar pacotes em vez de ter um proxy completo no dispositivo. Bem, é isso. Eu gostaria de saber como é que foi levado a linguagem Lua para dentro, no caso da própria parte, dessa parte de segurança, porque você mostrou para a gente que, através da Lua, teve esse ganho, mas por que a Lua e não qualquer outra solução? De onde surgiu a ideia de usar especificamente a Lua? Então, primeiro, Lua tem uma tradição de ser usado em ferramentas de segurança. Ela é usada no Wireshark, Nmap, várias ferramentas. Mas eu acho que a principal questão, o principal ponto é que você tem um ambiente bem restrito, tanto no caso da Zened, que é... No caso da Zened é mais fácil porque o OpenResh ele é difundido, muita gente já usa, não teve muita questão do que usar no caso. Porque o Nginx por si só é um servidor web muito rápido, por usar IPOL. IPOL é uma chamada de sistema do Linux. Ele consegue atender requisições múltiplas muito rapidamente. No caso do Cujo, a questão é mais a facilidade de embutir Lua, porque a gente tem um ambiente embarcado, restrito, com uma série de restrições de disco, memória, CPU. E, no caso do uso de Lua no kernel ainda, é muito maior, porque o kernel está sempre presente em todos os processos. A gente tem que ter manter um footprint reduzido e executar rapidamente. Durante o processamento de pacote, a gente não pode tomar o tempo que quiser, senão vai paralisar o resto do funcionamento do sistema operacional. Eu vi que você fez algumas chamadas de kernel space, e eu penso que fazer chamada em kernel space é complicado, né? Porque você tem várias lógicas que você tem que deployar no kernel, subir novo KO, e imagino que Lua foi uma grande ferramenta para isso. E você usou alguma tecnologia pronta que está no GitHub para fazer isso? Assim, a gente usa muito software livre. Assim, a gente portou alguns binds que estão no GitHub, como LuaJSON, LuaData, que é uma biblioteca que eu desenvolvo também, para você fazer acesso a dado binário em Lua. É uma alternativa você usar máscara com bitlib. Você define layouts e acessa como se fosse uma tabela Lua, com offsets e tamanhos. Sim, o fato de ter Lua em kernel facilita muito esse desenvolvimento, agiliza, na verdade, porque a gente trabalha com a placa de desenvolvimento e carrega o código na hora da sua máquina para dentro do kernel com um pipe, sabe, no Linux. Ouvindo uma porta qualquer com um netcat, você passa um script e você muda as regras muito rapidamente. A minha experiência é, uma vez que você construa as APIs básicas, os binds básicos, você brincar em cima disso e evoluir, experimentar em cima disso é muito ágil.